Saudações investidores, bem-vindos a Investidor Moderno. Eu sou Pablo Granier, trader e analista de criptoativos. Agora, o Bitcoin cotado a $9.040. E hoje o nosso objetivo vai ser fazer uma atualização técnica e de sentimento do Bitcoin, que hoje perdeu os $9.000 e está fazendo uma recuperação em V, né? Então, vamos discutir um pouquinho desse movimento, vamos tentar estimar as probabilidades a partir daqui, se formamos um fundo importante agora, vamos reverter, ou se a queda irá continuar, tá? Além disso, de fazer uma análise técnica de todos os tempos gráficos, eu também vou usar indicadores de sentimento para a gente estimar melhor essas probabilidades. Vou falar do Crypto Fear and Greed Index, do Tensor Charts, do Long Short Ratio, e também vou abordar um ponto bem importante, que é a possibilidade do Bitcoin fazer um movimento bem forte nos próximos dias, tá bom? Vamos falar um pouco da volatilidade dele e de um indicador de sentimento que nos ajuda a enxergar que uma grande volatilidade tá por vir, tá bom? Então, antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas, sugestões nos comentários. Em especial, investidores, hoje eu gostaria de convidar vocês para conhecer o Instagram da Investidor Moderno, tá? @Investidor Moderno. Aqui todos os dias eu posto um conteúdo um pouco diferente, alguns conteúdos engraçados, algumas notícias, alguns fatos relevantes, algumas publicações interessantes que eu vejo também. Então vale a pena vocês conhecerem o Instagram da Investidor Moderno, beleza? Então vamos começar aqui no diário para a gente ver pontos importantes onde o Bitcoin não pode perder, né? Relembrar vocês esses pontos. Vamos lá. Eu vejo dois pontos principais aqui, investidores. O primeiro é a nossa média exponencial de 72 períodos que está em confluência com a linha de tendência de alta do nosso triângulo ascendente. Nesse momento, a gente está testando essa região, a gente chegou a romper e já voltou acima, o que é algo positivo, né? Mas ainda não temos uma conclusão se foi um falso rompimento ou não, né? A gente vai tentar estimar as probabilidades com indicadores de sentimento e com análise técnica de tempos gráficos menores, ok? Mas nesse momento no diário eu vejo dois suportes muito importantes. Os $9.000, que é nessa confluência de indicadores e da linha de tendência que eu falei com vocês, e também essa região dos 8.800 que a gente parou hoje, tá? Hoje a gente caiu e rapidamente foi testar essa região dos 8.800, é uma região muito importante. Se fechar candles abaixo do 9.000 no diário é um péssimo sinal, abaixo de 8.800 até a região dos 8.600, quanto mais abaixo fechar seria assim uma confirmação maior, né? Eu realmente vejo grandes problemas para o Bitcoin, tá bom? Então, o importante aqui no diário, para a gente não perder essa tendência de alta, é se manter acima dessas duas regiões. E se perder essas regiões, vocês sabem que eu vejo sim uma boa probabilidade da gente ir testar zonas bem mais abaixo aqui, tá bom? Vocês podem ver que a gente tem um gapzinho no nosso VPVR dos 8.600 até os 7.800, né? E quando começa a ter suporte no 7.800, nem é tão grande. A gente vê suportes um pouco maiores lá mais próximos aos 7.000 e também na região ali dos 6.500 e tal, 6.700. Ou seja, um movimento volátil do Bitcoin, se ele for para baixo, ele pode sim dar um pulo dessa região para essa aqui. Então vamos ficar atento, tá? E a gente vai atualizando para vocês diariamente. Afinal, porque ninguém está falando que esse movimento vai ser para baixo. Pode ser um movimento para cima. E para tentar estimar essas probabilidades, vamos continuar na análise aqui, ok? Mas lembrem-se, estamos num ponto decisivo, muito importante no diário. Indo para o 4 horas, investidores, eu consigo enxergar que a situação do Bitcoin não é muito boa, tá? A gente, infelizmente, está numa tendência de baixa. Nós temos aqui os indicadores nuvem de Ichimoku e as médias exponenciais servindo como resistência, além de uma zona aqui muito grande, de grande movimentação do preço no VPVR, né? Que é essa região entre os 9.250 e os 9.450, tá? Eu acho que essa é uma região difícil do Bitcoin ultrapassar e que também está em confluência aqui com os nossos, com as nossas regiões importantes do Fibonacci, tá? Então, no 4 horas, para swing trades, eu realmente, pela análise técnica, só vejo oportunidades no Bitcoin se ele demonstrar essa força aqui e conseguir ficar acima dessa região dos 9.450. Se isso acontecer, sim, nós vamos ter um viés mais positivo e mais altista para o Bitcoin. Enquanto ele estiver nessa tendência de baixa aqui, fica difícil, pela análise técnica,
ter aí uma perspectiva muito boa, né? Por isso que a gente também usa análise de sentimento. E hoje eu vou mostrar alguns indicadores para vocês que mostram coisas importantes pra gente, que podem mostrar uma possível acumulação, tá? Mas vamos continuar. Numa hora aqui, eu consigo enxergar que a gente teve um volume interessante nesse fundo, não foi um volume tão grande assim, mas foi um volume interessante, e a gente está recuperando em V, né? Então, se essa recuperação em V conseguir ultrapassar essa região aqui do ponto de controle no 1 hora, para mim já vai ser algo muito importante, tá? A gente, na verdade, não tem nem... o ponto de controle está um pouco mais acima, né? Mas para mim, ultrapassar essas duas zonas de resistência, tanto aqui, os 9.170, quanto os 9.300, já seria um sinal aí de reversão pro Bitcoin e um sinal que pode dar, sim, uma confiança pra gente ficar um pouco mais otimista para fazer operações, tá? Porém, nesse momento a gente pode ver que a tendência é muito clara de baixa no 1 hora e não foi estes outros padrões em V aqui que fizeram o preço recuperar, né? Então, nesse momento aqui, eu não vejo um volume tão grande para eu acreditar que vai reverter a partir daqui. Com certeza pode acontecer, mas para mim a maior probabilidade é sim que a gente tenha uma correção, né, com o preço subindo e depois a gente tente, no mínimo tente fazer novas baixas, tá? Isso que me mostra a análise técnica nesse momento. Eu indo para análise de sentimento, eu já consigo analisar outros indicadores aqui que podem dar pra gente uma perspectiva um pouco mais otimista, tá? Eu vou começar com dois de posicionamento, indicadores de posicionamento que eu uso, que podem nos mostrar essa possível acumulação. O primeiro é o Crypto Fear and Greed Index. Crypto Fear and Greed Index, que eu estou bem ansioso aqui para ver como que vai ser essa atualização dele. Eu espero uma atualização aqui caindo dos 40, tá? Se ele voltar para um medo aí, para 37, 35, para mim vai ser um sinal muito positivo. Porém, se continuar acima dos 40, para mim é algo bearish, tá? Ah, Pablo, mas em medo você vai falar que é bearish? Sim. Um exemplo, ontem a gente estava nos 40, foi para os 43 com o preço caindo. Isso quer dizer que, mesmo com o preço caindo, as pessoas ficaram mais otimistas, né? Ou seja, se o preço está caindo e as pessoas ficam mais otimistas, é um sinal que a gente vai continuar a queda. Então, essa atualização do Crypto Fear and Greed para mim é muito importante e eu quero sim ver um salto aqui para um medo um pouco mais forte, tá? É algo que pode acontecer, vamos ficar de olho. Outro indicador que me deixa um pouco mais otimista, mas a gente ainda carece de um fechamento dele para ter uma confirmação, é o funding, tá? O funding ele teve um salto aqui muito grande para negativo, a gente chegou aqui a ficar menos 0,08 no Premium Index, coisa que a gente não via há muito tempo, tá? Fazia muito tempo que não tinha um fundo tão grande aqui no Premium Index. Detalhe, a gente ainda não fechou, se fechasse agora estaria muito vermelho aqui, porém temos que esperar algumas horas aí, ainda faltam cerca de 6 horas para esse funding fechar, então se ele fechar e ficar vermelho é um bom sinal, tá? Seria um sinal de acumulação para o Bitcoin voltar a subir. Se voltar aqui de novo, igual aqui, por exemplo, a gente estava procurando um sinal de acumulação e não aconteceu, continuou verdinho, continuou em 0,01, vai ser sim um péssimo sinal, ok? Então, vamos tentar interpretar esses indicadores como algo que pode mostrar pra gente essa acumulação depois desse movimento, mas que ainda carecem de fechamentos e de confirmações, beleza? Continuando, indo pro Tensor Charts aqui. No Tensor Charts eu consigo ver dois pontos que me chamam a atenção. Primeiro, sim, esse pullback era muito esperado porque a gente tinha 21 milhões em liquidação até os 8.800. Então, quando a gente tem muita liquidação, tipicamente você vai ver o preço no mínimo corrigindo para o outro lado. Exemplo, aqui, a gente teve bastante liquidação até a região dos 9.280 aqui, olha só. Cerca de 18 milhões, o preço que ele faz? Ele corrige. Aqui ele só subiu $100, né? Na próxima, quando ele foi até 9 mil dólares, 8.990, ele já corrigiu mais, já corrigiu $300. E aqui ele tá fazendo uma correção. Só que detalhe, nessas duas vezes a gente não conseguiu reverter a partir daqui. E como a gente não tem um valor muito superior das liquidações, eu realmente acho que essa reversão ainda não está demonstrada por este indicador, tá bom? Eu realmente gostaria de ver uma liquidação um pouco mais forte ou, pela análise técnica, uma demonstração de reversão da tendência, que seria o rompimento lá das médias no 1 hora e principalmente das médias no 4 horas, correto?
Outro ponto muito importante que a gente pode olhar nesse indicador aqui vai ter a ver com a volatilidade, tá, investidores? E por quê? Porque a volatilidade do Bitcoin está caindo muito, tá? Fazia muito tempo que a gente não via a volatilidade tão baixa, desde lá do começo do ano. E o que a gente espera, né, quando a gente tem muito tempo com uma volatilidade baixa? A gente espera sim que o preço tenha um movimento estourando para um dos lados, né? Então é por isso que nesse momento eu tô um pouco preocupado com o Bitcoin, porque a gente não tem muito suporte abaixo, né? A gente tem ali até os 8.800, 8.600 e depois acaba. Então, se esse movimento volátil for para baixo, a gente pode sim ter problemas sérios no Bitcoin, tá? E por que eu acho que esse movimento vai acontecer? Porque só porque a volatilidade está caindo não necessariamente é um indicador que isso vai acontecer, né? Afinal, uma hora ele vai estourar para um dos lados. Esse indicador aqui não é algo tão concreto igual o indicador que eu vou mostrar para vocês, tá? Afinal, porque desde o dia 10 de junho a gente está fazendo novas mínimas na volatilidade. Mas um indicador que me mostra que isso está próximo de acontecer é sim o Open Interest. O Open Interest que subiu bastante, está na máxima aqui de bastante tempo, tá? O Open Interest não estava tão elevado assim desde do ponto que a gente foi lá nos 10.500, aquela armadilha, vocês lembram? E quando ele está elevado, o que a gente espera? Um movimento volátil. Então sim, eu espero que o Bitcoin tenha um movimento volátil ou para cima ou para baixo. Infelizmente, devido aos indicadores técnicos, a maior probabilidade eu vejo que seja para baixo, tá? Então por isso que eu prego cautela, investidores. Até porque, né, vocês reparem que eu tô falando aqui do Bitcoin, a gente tá vendo alguns indicadores com possíveis oportunidades de compra, mas a maioria apontando para baixo. E eu nem citei o S&P, né? O S&P que tá com uma correlação positiva com o Bitcoin e uma correlação que se o S&P cair na abertura amanhã, ele pode ter aí um efeito muito negativo no Bitcoin, né? Então, se amanhã na abertura dos futuros o S&P despencar, pode ser o empurrãozinho que o Bitcoin precisa para perder esse grande suporte nos 8.800. Então, nesse momento, eu realmente seria um pouco mais conservador. Eu até falei um pouco mais detalhadamente sobre isso ontem, né? Sobre o risco que é estar em ativos de risco agora, neste momento da economia, beleza? Então, muita cautela e gerenciamento de risco, investidores. Não comprem agora e não coloquem em stop, tá? Tanto para quem está pensando em fazer shorts alavancados, quanto para quem está pensando em comprar para manter o Bitcoin. Deixem seus stops, porque um movimento volátil é esperado, beleza? Continuando aqui e olhando mais um indicador de sentimento importante, que é o Long Short Ratio. O Long Short Ratio, que é um indicador que ele ajudou a gente a se manter vendido muito bem nessa queda. Por quê? Porque durante a queda, desde lá, quando a gente perdeu os 9.300, a gente está vendo, na verdade foi bem antes, né? Desde quando perdeu os 9.500 ali, 9.600, a gente está vendo cada vez mais as sardinhas entrando em long. E hoje a gente chegou numa máxima, tá? Hoje, às 3 horas da tarde, nós estávamos com 59% de sardinhas em long. Ou seja, é óbvio que uma queda um pouco mais forte era esperada, né? Então, às 3 horas da tarde, olha só que interessante, era justamente no rompimento do nosso triângulo que eu desenhei para vocês hoje mais cedo, né? Então, a gente rompe um padrão de continuação da baixa para baixo e as sardinhas entram em long, é claro que isso não vai dar certo, né? Então, a gente tem uma queda muito feia e a gente tem o preço continuando a tendência de baixa, correto? Detalhe, depois dessa queda, quando a gente foi lá nos 8.800, a gente viu uma diminuição, ou seja, a gente viu muitas sardinhas apostando em short. A gente saiu dos 59% e chegou aqui, olha só, quase a 56%. Ou seja, pensa comigo, quando as sardinhas desistem dos longs, ou seja porque elas ficaram com medo, seja porque elas foram estopadas ou liquidadas e começam a apostar em short, o que é natural do preço fazer? É natural do preço fazer o que ele estava fazendo agora, né? Dar uma respirada para cima, igual ele respirou ali, quase até os 9.100. Correto? Se essa respirada vai reverter o preço, nós não sabemos, né? Como vocês podem ver, a gente já está sendo rejeitado de novo, estamos abaixo dos $9.000, né? Detalhe, nesse momento, mesmo a gente tendo essa diminuição aqui, que seria algo positivo no curto prazo e que gerou este nosso pullback,
Se a gente for analisar isso aqui de uma maneira mais de acordo com os dados, né, a gente pode ver que ainda temos 55,93% de sardinhas em long. Ou seja, talvez um movimento mais volátil para estopar e liquidar mais dessas sardinhas seja necessário, ok? Vocês estão percebendo, investidores? A gente está mostrando alguns indicadores para vocês que mostram acumulações, mas não que mostram acumulações para uma reversão. Sim que mostram acumulações para um pullback para o preço e dar uma respirada, né? Afinal, nada só cai, nada só sobe. Correto, investidores? Caras, então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise, que tenha ficado claro aí todos os indicadores, falamos de muitas coisas hoje. Então, qualquer dúvida, deixem nos comentários, tá? E eu fico por aqui. Um forte abraço e até a próxima.